Olá, amigos. Aqueles que me acompanham aqui no canal já há mais de ano, muito mais de ano, sabem que quando começou a guerra na Ucrânia, ou seja, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, sem motivo nenhum, inventou um monte de desculpa, mas as mentiras russas é só para quem é russete e acredita em russo, porque os motivos da invasão eles mudavam a todo tempo. Começaram dizendo que era porque eles queriam entrar para a OTAN, depois que... Mentira, mentira. E aí eu pergunto, e a Transnistria? Ah, você não sabe o que é, né? A mesma coisa que existe no Donbás. Donbás é Donetsk, Luhansk e Crimeia, que foi ocupada em 2014. Olha, gente, você tem que entender de russo. Russo não vale a merda que come. Russo não vale nada. É um povo safado. Tá? Deviam tirar ele, riscar ele fora, porque a humanidade ia ganhar muito com as maldades, os crimes e os genocídios cometidos por eles. Vou explicar. O russo faz o seguinte. Ele manda alguns russos para um país, por exemplo, Moldávia, que infelizmente o meu amigo Peter Turguniev, do canal Ancapsu, só consegue falar Moldova, que é em inglês. É Moldávia em português. Já falei isso para ele, mas ele, uma vez até ele falou certo, depois não adianta ele ler muito em inglês, aí se confunde. Mas não estou criticando não, é uma característica dele, deixa ele. Então, o russo escolheu a Moldávia e mandou um monte de russos para a fronteira da Moldávia com a Ucrânia, que o problema do russo é criar um cinturão de países amigos na sua fronteira, né? Como bucha de canhão. Se houver uma invasão da OTAN, que matem esses desgraçados antes de chegar na Rússia. Esse é o conceito básico do povo russo, tá? Tem que entender a mentalidade do povo russo. Então, mandaram os russos para lá. Aí, eles dizem que existe um movimento separatista, que a Moldávia está atacando aqueles caras porque eles são descendentes de russo, ou porque falam russo, ou porque eles são moldavos que não gostam da Moldávia. Inventa um movimento e cria a Transnistria. Tá lá, pega o mapa e você vai ver. No mapa da Moldávia tem uma tripa colada na Ucrânia chamada Transnistria. Tá lá. Como está cercada e não se desenvolve, tá lá parado, né? Como a Moldávia é um país fraco em termos militares, não consegue expulsar aquela meia dúzia de vagabundos russos. Mas tá lá, Transnistria. E agora, inclusive, o Putin quer mandar um movimento da Transnistria para tomar a Moldávia toda. Porque é para isso que ele bota o enclave. Ele tem lá uma cunha dentro do outro país. E ali faz revolução, fomenta um monte de problemas para tomar o país, tá? Como é que o russo toma o país? Mata o soberano, bota um testa de ferro e pronto. O cara vira capacho da Rússia, como é a Belarus, que é a Bielorrússia, né? Tá lá o capacho quando a Rússia quis invadir a Ucrânia, invadiu pelo norte, pela Bielorrússia. Então, a Belarus está lá de capacho, não tem vontade própria, não tem nada, é o que manda o Putin, ele sim senhor. Bom, Transnistria. Aí, na Geórgia, que é um outro país que fazia parte da União Soviética, quando caiu a União Soviética ele virou Geórgia, aí já criaram dois, a Ossétia do Sul e um outro que eu não sei nem o nome. Ele chama de repúblicas separatistas, como se tivesse georgianos querendo se separar da Geórgia. Não, é russo que o cara enfiou lá e agora tem tropa russa mantendo a Ossétia do Sul. Então tem dois movimentos separatistas. A mesma coisa aconteceu em 2014, quando a Rússia invadiu, né, quando a Rússia invadiu o leste da Ucrânia, no Donbás, em Luhansk e na Crimeia. A Rússia invadiu. E, lógico, um povo pacífico que ama flores e não sei o quê. Se você vê as fotos antigas da Ucrânia, é coisa linda. Um país lindo, cheio de flores e não sei o quê, todo florido.
Quando eles começaram a empurrar o russo de volta, olha como o russo é safado, isso estou falando de 2014. É que o povo tem memória curta, isso aconteceu ontem e ele já esqueceu. Quando a Ucrânia, refeita da surpresa, começou a esboçar uma resistência e empurrar, o russo não é de merda nenhuma, é um exército fraco. Ele vive de glórias passadas. As coisas dele são ultrapassadas, tecnologia obsoleta. Apesar de que ter coisas avançadas, eles gastam muito dinheiro em defesa, então tem coisa ultrapassada. Mas mostraram na guerra que o soldado é fraco, mal comandado. Tem que acompanhar, porque senão ficaria longo eu explicar. Eles mostraram na guerra, a OTAN está alimentando de recursos a Ucrânia, porque com isso a OTAN está aprendendo sobre o inimigo, que é o exército russo, que não é lá essas coisas. O grupo Wagner, que é um grupo de mercenários particular, contratado pelo exército, não faz parte do exército russo, é o único que está tendo sucesso aí em Bookmark. Né? O resto do exército russo está lá parado e gasta tiro de artilharia, bombardeando civis, fazendo atrocidades. Eles não aguentam o confronto militar, eles perdem. E aí, para tentar aterrorizar a população, para a população pedir paz, eles bombardeiam áreas civis que não reagem. Então, é genocídio, assassinato, fora as coisas que as tropas de ocupação fazem por onde passam, né? Mas não vou nem contar isso não, porque senão vão cortar meu canal no YouTube se disser o que é que o russo andou fazendo em Bucha e outras cidades. Então, deixa eu voltar. Aí, foi a mesma coisa. Os russos já tinham, antes de invadir 2014, já tinham mandado para o Donbás, que é Luhansk e Donetsk, aquele grupamento ali, era uma parte rica da Ucrânia, com muita indústria, muita metalúrgica, muita coisa. Botou russo, amigo. Já era. Mas inventou a mesma coisa. Disse que tinha russo que estava sendo maltratado pelo ucraniano, e com isso mandou tropa e criou as repúblicas separatistas, que aí vocês lembram que teve até um desgraçado lá, criminoso de guerra, que não pode sair da Rússia, senão ele é preso porque já foi condenado, que derrubou um avião civil, um avião comercial cheio de passageiros. Achou que era um avião militar, mandou um Mempeg, não, um Igla, um daqueles mísseis portáteis, e derrubou. Né? Morreram, sei lá, 300 pessoas, não sei quantos tinham no avião, mas isso é o russo sendo russo. Em 2014, como ali já tinha tropas russas, foi fácil, em 2014, da Rússia entrar ali no Donbás, sem resistência, porque já era uma, entre aspas, república separatistas. Na Crimeia, foi diferente, porque a Crimeia ainda é a maior base naval russa em água quente, né? Porque no norte, né? No norte tem uma super grande base, a maior base é lá no norte, mas vive coberta de gelo. Os navios não podem nem sair, só quebra-gelo, porque está tudo... Então, ali no Mar Negro é onde tem a saída para águas quentes, né? É na Crimeia. Por isso tinha uma base e uma tropa muito grande, e o Putin construiu uma super ponte ligando o continente à Crimeia. Então, em 2014 foi invadida a Crimeia e o Donbás. Quando, olha como é que o russo é cretino, quando as tropas começaram a ser pressionadas pela Ucrânia e retroceder, quando o russo sentiu que ia perder terreno, aí pediu um armistício, pediu um acordo de paz. Aí esse monte de países imbecis, inclusive nós, vamos fazer a paz, porque guerra é uma coisa muito feia, vamos fazer a paz. Aí fizeram a paz, ou seja, não deixaram o ucraniano tirar o russo do seu país. Ficou aquele enclave, aquela coisa lá dentro. E 2014, até o ano passado, o que é que o russo fez? Chamou mais tropas, arrumou mais bombas, preparou mais munição, se preparou toda, e em fevereiro, dia 24 de fevereiro do ano passado,
invadiu de novo. Aí invadiu por todos os lados, né? Pô, invadiu pelo Donbás, invadiu pela Crimeia e invadiu pela Bielorrússia, pela Belarus, como é hoje chamado. Bielorrússia é mais fácil, invadiu pelo norte. Como o norte é perto da capital, ali tinha uma boa defesa, essa parte foi expulsa, que o russo, em vez de dizer que foi expulso, ele diz, não, como gesto de boa vontade, eu vou sair. Sai nada, saiu chutado. Porque foi aí que se descobriu as atrocidades que eles tinham feito contra civis, mulheres e crianças na cidade de Bucha. Fuzilaram 400, 500 pessoas, tiro na nuca, e foi encontrada a cova rasa lá, cova comunitária, né? Sei lá como é que chama, quando pega um buraco e joga todo mundo dentro. Bom, coisa horrorosa a gente não fala nesse canal. Então, isso é para você entender o que é que foi no ano passado a invasão russa. E de vez em quando alguns países como o Brasil ficam, não, vamos propor armistício de paz. Não, não tem armistício de paz. Quer fazer paz é só o russo voltar para a terra dele, sair da onde invadiu, acabou. Acaba na hora. Acaba na hora, porque a Ucrânia não tem interesse de invadir ninguém, muito menos invadir a Rússia, que é muito grande. Então, basta o russo ir embora que a guerra acaba. Então não precisa fazer acordo de paz de novo, porque se fizer, vai ser a mesma coisa. O russo está perdendo agora, não tem mais munição, não tem mais isso, os seus tanques foram todos explodidos, está catando tanque dos anos 50, T-62, porra, tanque completamente enferrujado, obsoleto, estragado, está vindo para a linha de frente, porque os T-90 e os mais modernos já eram. Então, se fizer um armistício de novo, é apenas para o russo pegar fôlego e voltar a fazer o que o russo sabe sempre fazer. Ponto. Muito bem. Quem acompanha meu canal sabe que quando começou a guerra, eu comecei a dar notícias. Usava o mesmo mapa do Ancapsu. Peraí, deixa eu dar uma interrompida aqui para botar o mapa na tela. Muito bem. Desculpa a interrupção, mas eu não tinha pensado que era muito mais fácil eu colocar. Então, o que eu faço? Eu acompanhava por esse mapa, que, aliás, você está vendo aqui perto do meu ombro, essa tripinha aqui, é a Transnistria, que eu falei. Se puxar o mapa para cá, a gente vai ver aqui na Geórgia. Tá vendo? Um é a Ossétia do Sul e o outro eu não sei como é que é o nome. Então, eu gosto desse mapa, que é um mapa do mundo inteiro, e aqui eu acompanhava dia a dia a guerra. Está aqui embaixo a Crimeia, aqui o Donbás, aqui cercadinho, e dessa vez a invasão pegou, entrando pela Crimeia, pegou toda essa parte do sul. A gente viu Mariupol como resistiu até o último homem, mas chegou num ponto que não tinha mais água, não tinha mais o que comer, não tinha nada. Os caras se entregaram e foram torturados. Teve um que foi devolvido, um dos bracinhos. Eu não posso falar nessas coisas. Então, quem quiser ver as atrocidades, elas estão todas aí na internet, divirta-se. Eu não posso falar. Esse monte de bomba é artilharia russa mantendo a linha de posição, para não deixar a Ucrânia invadir, tá? Mas aqui eu posso ampliar e ver detalhes. Então eu gostava de falar, eu acho que eu fiz, não me lembro, 10 capítulos. Essa aqui, esse buraco aqui, é onde está sendo a luta mais violenta, porque aqui que fica o grupo Wagner, tá? Todo mundo disse que como isso aqui não tem valor militar nenhum, que a Ucrânia devia sair para não ser cercada desse buraco aqui. Direção de Aidivika, Mairinka e Chakatarsi. Vuledar, Novossilka, região de Donetsk. É onde... Deixa eu ver aqui em cima. Na direção... Tá, isso aqui. Se eu clicar em qualquer dessas bolinhas, eu tenho a explicação do lado. Tá? Eu tenho a explicação do lado. Essa é a direção dos ataques russos, tentando tomar.
Mas o Estado-Maior se reuniu com Zelensky e disseram que não vão sair não, porque estão matando muito russo, estão acabando o esforço russo de guerra, né? Então são as melhores tropas, que é do grupo Wagner. A Ucrânia está entrincheirada num ponto alto, no alto de prédios, e aqui tem uma planície antes do rio que o russo tem que atravessar em campo aberto, e aí, meu amigo, está sendo uma caçada aos pombos. Mas como o que eu queria dizer é que durante algum tempo, acho que foram 10 capítulos, eu acompanhei isso dia a dia. Aí conheci o canal do Ancapso. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra Putin e contra Lyudmila Belova, que é a comissária do Putin para assuntos de crianças e da infância e coisa e tal, e que era quem estava coordenando justamente o sequestro e adoção forçada das crianças ucranianas na Rússia, né? Esse foi exatamente o crime que levou a esse mandado de prisão, a questão das crianças sendo retiradas de seus pais na Ucrânia, nos territórios ocupados, e enviados para a Rússia, muitas vezes em campos de reeducação, com aulas de russo, para elas esquecerem o passado ucraniano. Um absurdo completo. Isso é um crime de guerra previsto na Convenção de Geneva, isso é considerado genocídio também. E o rapaz do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, deixou claro que outros crimes de guerra estão sendo avaliados, mas que esse, devido ao estágio avançado da investigação e ao fato de ser um crime que continua acontecendo, foi o que motivou o mandado de prisão cautelar do Putin, né? A efetiva prisão do Putin é pouco provável no curto prazo, né? Se ele sair da Rússia e for para algum dos países signatários do tratado, ele pode ser preso, mas já existem exemplos no passado de situações em que o país optou por não prender, desrespeitando as regras do TPI, né? Então é pouco provável que ele seja preso no curto prazo, mas o fato é, isso torna a situação dele mais complicada. Primeiro, do ponto de vista geopolítico, porque vai trazer um peso maior a qualquer líder de Estado que tente fazer relações com o Putin. Ou seja, agora os líderes de Estado não podem alegar que não sabiam que estavam falando com um criminoso de guerra. E outra coisa é internamente, né? O Putin e a Lyudmila Belova podem ser figurões lá na hierarquia do Kremlin, pouco provável que alguma coisa de ruim aconteça com eles, mas para pensar nos subordinados embaixo dessas pessoas, né? No final das contas, a gente sabe como é que funcionou o Tribunal de Nuremberg. O pessoal de mais baixo nível, lá de mais baixo escalão, acabou sendo muito mais condenado e acabou sofrendo muito mais do que o pessoal de alto escalão. Muitos do alto escalão conseguiram fugir. Então talvez o Putin, a Lyudmila Belova consigam fugir, se dar bem e coisa e tal. Mas o pessoal que está debaixo deles olha para essa situação e pensa, se eu continuar obedecendo esse pessoal, eu vou me complicar no final dessa coisa, né? Então isso vai gerar também uma dificuldade maior para eles tomarem ações lá dentro, né? Muito bem. Então, o que acontece? Esse rapaz, que usa o nome de Peter Tugurniev, mas não é, acho que é Ricardo. Não é. Eu conheço ele, é um baixinho, numa daquelas coisas de verde e amarelo na praia de Copacabana, eu estive com ele, muito simpático. Então, ele faz... ele tem a pachorra de procurar no Twitter, se você vê em cima, tá vendo aqui em cima? Um monte de página de Twitter aberto. Então ele tem a pachorra de pesquisar, procurar, cada dia, sem parar. Desde o primeiro dia da invasão, dia 24 de fevereiro do ano passado, até ontem, porque ainda são 9h30 e ele entra aqui no ar no Rio de Janeiro em 10h15. Ele começa a gravar às 8 horas, que é 1 hora em Kiev, que ele chama de Kiev, é Kiev.
Já falei, ele fala inglês, tem que falar em português, Kiev. Então ele começa a gravar às 8 horas, mas até editar, subir, não sei o quê, aparece pra gente 10h30, por aí. Todo dia. Ora, e eu vendo que tinha pouca, se você olhar no meu YouTube, tinham 300, 400 pessoas só interessadas, né? No caso do Peter, são 100 mil, 200 mil. Eu falei, olha, não vou ficar aqui fazendo mesmo que ele, até fazia menos, que eu não tinha tanto conhecimento do pessoal do Twitter que ele tem. Então eu passei a todo dia, isso é sagrado. É sagrado. Acordo, vou levar a baixinha no trabalho, volto e fico esperando o Ancapsu entrar no ar. Ele tem um canal lá de um monte de coisas, para mim, estranhas, né? Deixa eu mostrar aqui. E deixa eu sair da frente, porque eu atrapalho. Então, ele agora, depois de um ano, ele se modernizou. Então, como ele aborda muitos assuntos, ele coloca por cores. Então, esse primeiro é economia, esse cor de não sei o que aqui é socialismo. Deixa eu ver onde é que tem mais. Economia. Esse azul estranho aqui é tecnologia. Azul, Putin preso amanhã, foi essa de ontem que eu estava mostrando. Foi a de ontem. Então, azul é Ucrânia. Ainda tem um verde aqui que é política. É muito interessante o canal dele, eu sou assinante. E então, deixa eu voltar para cá. Então, como ele faz muito melhor do que eu fazia, em vez de eu ter o trabalho, eu passo a acompanhar. Muito bem. Hoje, acordei, ainda é muito cedo, ainda são 9h30, e eu estava olhando lá os comentários do pessoal do pão que eu fiz ontem. Ontem eu fiz um pão caseiro desse. Aliás, eu tenho que escrever nos comentários, porque eu ia dar dica de como no pão fazer vapor, e eu dei 2 dicas. Uma é borrifar o pão e a outra é botar uma bacia com água fervendo embaixo do pão para criar um ambiente de vapor. É para usar um ou outro. Eu usei os dois. Resultado, a crosta do pão ficou meia dura. Mas não tem importância não, porque eu já comi tudo, não sobrou. Então, no próximo eu uso só o borrifar, por exemplo, que está de bom tamanho. Deixa eu voltar. Então eu estava lá na sala vendo na televisão essas coisas e me surgiu um vídeo que eu fiquei emocionado. Emocionado. Uma ucraniana agradecendo, fiquei emocionado, agradecendo ao Brasil e ao canal do Ancapsu. Ana e Verônica. Vou botar aí na tela para você ver e vou deixar ela falar um pouco. Vou deixar o link dela nos comentários desse vídeo, porque vale a pena você assisti-lo inteiro. Ela fala bastante bem o português e um agradecimento do fundo do coração. E explica para os russetes. Russete você já sabe, né? São os fãs do russo. Então ela explica para os russetes de plantão o que é acordo de paz e outras besteiras que eu vivo ouvindo aí, presidente dizendo e outros malucos. Deixa eu rodar ela. Deixa eu sair da frente primeiro e vamos ouvi-la um pouco. Olá a todos, sou da Ucrânia. Várias pessoas nos comentários me perguntaram se eu conhecia o canal da Ancapsu no YouTube. Sim, eu sei. Eu decidi fazer um vídeo separado agradecendo a essa pessoa pelo seu trabalho. Então, quero agradecer a você, Peter, pelo seu trabalho diário. Espero que de alguma forma você veja esse meu apelo no espaço do YouTube. Nós, ucranianos, sabemos ser gratos. Sabe, acredito que
os acontecimentos na Ucrânia dizem respeito não apenas à Ucrânia e à Rússia, mas ao mundo inteiro. Embora possa parecer diferente à primeira vista. Países europeus, porque foi lá que os ucranianos tiveram que fugir dos mísseis russos. Então, por que o mundo inteiro deveria ajudar a Ucrânia? Você sabe, em 24 de fevereiro, todos previram que a Ucrânia seria capturada em 2-3 dias. Afinal, a Ucrânia é muito menor em tamanho e o que podemos nos opor ao segundo exército do mundo. Todos tinham medo da Rússia. Mas mostramos pelo nosso exemplo o que é uma verdadeira batalha pela vida. Que mesmo que você seja muito mais forte, você pode perder porque está errado. A Ucrânia, é claro, ainda não venceu esta guerra. As pessoas morrem todos os dias. A destruição também acontece todos os dias. Mas a Rússia já perdeu. Isso, acredito, é um presente da Ucrânia para o mundo. Mundo inteiro. Vale a pena lutar pela vida. Vale a pena lutar pela liberdade. Somos invencíveis quando estamos unidos. Será uma vitória não só da Ucrânia sobre a Rússia, mas do bem sobre o mal. Bem, um país não pode atacar. Muito bem. Muito bem, eu vou parar o vídeo dela, porque, como eu disse, vou deixar, um pouquinho longo, vou deixar nos comentários desse vídeo. E aí você assiste, porque é interessante, é emocionante ver o agradecimento. O agradecimento. O finalzinho do vídeo dela é o seguinte. Por não oferecer paz em seus vídeos, que muitas vezes falando por estrangeiros que não entendem a real situação. Afinal, é impossível negociar com terroristas. Sim, é realmente verdade. Se a Rússia parar de lutar, a guerra terminará. Se a Ucrânia parar de lutar, então a Ucrânia estará acabada. Lutamos não porque gostamos, mas porque simplesmente não temos outra saída. Lutamos pelo nosso direito de viver do jeito que queremos. Estamos lutando por um mundo onde a verdade e respeito mútuo prevalecem. É a última coisa que gostaria de acrescentar. Cada voz é importante. É equívoco que eu sozinho não posso mudar alguma coisa. A sociedade consiste em centenas dessas vozes e se torna uma força motriz. Portanto, sou grato a Peter e a cada um de vocês que apoiam a Ucrânia de alguma forma. Obrigada por assistir, obrigada por seu apoio e os seus comentários. Nos vemos nos próximos vídeos. Bom, eu acho que você já viu o suficiente para se interessar ou não por esse vídeo simpático da Ana e Verônica. Eu não sei se ela é a Ana ou a Verônica. Não diz. Só diz que uma é filho da outra, então
Não sei. Não sei. Se você souber, depois você me conta. Gente, o que eu queria dizer era isso. Muito interessante. Você vê que o Brasil chegou na Ucrânia, né? Que eles descobriram. Mandei um e-mail pro Peter, que ela chama de Peter, mas eu acho que é Peter Turguniev, já que Turguniev é um nome eslavo, né? Peter é inglês, mas sei lá, não sei como é que o Peter gosta de ser chamado, se é Peter ou Peter. Mas eu mandei um e-mail para ele, caso ele não tenha visto, com um link para ela, que inclusive eu vou deixar na descrição deste vídeo. Deixo também um link para o vídeo de ontem, que foi interessante, sobre o crime de guerra, que todo mundo, as russetes, não entendem por que o Putin foi condenado, a guerra, não foi condenado por causa de coisa da guerra, não. Vai lá no vídeo e assiste porque ele foi condenado. Eles estão matando os pais e roubando as crianças. Internam as crianças, ensina o russo, apaga tudo que tem de Ucrânia e com isso está populando parte. A Rússia, ela tem uma concentração no oeste, ali perto de Moscou, São Petersburgo, não sei o quê, tem muita gente. Mas pro lado do leste, Sibéria e outros que vão até o Japão, quase não tem ninguém. Então eles ficam roubando criança dos outros. Cuidado. A vítima pode ser você, pode ser seu filho, seu neto, que um dia seja roubado e levado para lá. Eles matam os pais, levam os filhos, isso é genocídio. Isso é genocídio, não aquelas palhaçadas que ficavam dizendo de Bolsonaro com Covid, não sei, não. Isso é genocídio. É por isso que ele e uma loura lá maluca, que é a assessora dele para fazer essas coisas, foram condenados pelo Tribunal Internacional. E outros crimes ainda estão em julgamento. É que esse era o mais grave e, como ainda está acontecendo, foi emitida a prisão temporária, não, prisão, sei lá o quê. Vê lá, tá no vídeo. Vou deixar o link para o vídeo deles. Um abraço para vocês. Hoje é domingo, então um bom fim de semana para todos. E a gente se vê aí a qualquer hora. Você vê que às vezes eu estou só fazendo pão e aparece uma pérola dessa, como a Ana, né? E a sua simpática mensagem, e eu venho aqui para contar para o pessoal do meu canal. Meu canal empacou em 84,5, não passa disso. Cresceu rápido, eu acho que o pessoal está se desencantando comigo. Já não gostam mais de eu, porque parou, não anda mais. Então, se passar muito tempo parado, eu faço o mesmo que eu fiz com meus sites. Eu tinha um monte de sites, Sangue Verde Oliva, Tiro Defensivo, tinha um monte de sites. Depois que eu vi que ninguém mais vê site, todo mundo só vê YouTube, eu migrei para o YouTube. Todo vídeo meu vai para o Rumble. Porque se eu for bloqueado aqui no YouTube, que é meio babaca de ficar catando as coisas do Alexandre de Moraes, o Rumble já disse que não liga a mínima para a justiça brasileira. Aliás, aqui no Brasil não tem nem justiça, então não tem o que ligar mesmo. Já falei demais. Um abraço e um bom domingo a todos.